Amados irmãos e irmãs, nós estamos nos últimos versículos do Evangelho de São Lucas, que nós acabamos de ouvir. E conclui-se o Evangelho de Lucas com uma das passagens bíblicas sobre a ressurreição, uma das mais belas, discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús, eles não só, como os outros, estavam com medo, trancados, mas eles saíram de Jerusalém, foram embora. A decepção era tamanha que eles não quiseram nem olhar mais para trás. Eu não quero nem só ouvir falar do Messias, eu não quero nem só ouvir falar mais das Escrituras, como eu vou me afastar da cidade santa. E assim eles fizeram. Então veja a tamanha experiência de dor, de decepção, de angústia que eles estavam por causa da Páscoa de Jesus, da sua morte. Porque na cabeça deles Jesus tinha falido, Jesus tinha decepcionado a todos, Jesus tinha realmente não cumprido a sua missão. Só que enquanto eles caminhavam em direção a Emaús, dando as costas para Jerusalém, vinha na direção de Jerusalém Jesus nosso Senhor. Jesus encontrou com ele, falou das Escrituras, e enquanto falava das Escrituras, o coração deles ardia. E Jesus explicou uma série de coisas, mas ainda eles não tinham reconhecido Jesus. Foi quando começou a entardecer, e esse momento do entardecer é o mistério da criação e da nova criação que é a Páscoa, tanto que nós começamos o tríduo de Páscoa no entardecer, é tanto que Jesus, nosso Senhor, Deus nosso Senhor, liberta Israel no entardecer da Páscoa judaica. Então, no entardecer, o que aconteceu? O Senhor senta e ele parte o pão, tomou o pão, deu graças, e na hora em que partiu o pão, eles reconheceram Jesus e Jesus desaparece. E eles ficaram muito alegres, muito felizes. E o que foi que aconteceu? Eles seguiram o caminho direto para Emaús? Não, eles retornaram para Jerusalém. Eles retornaram para o coração da fé, eles retornaram para o coração da comunidade, eles retornaram para o coração da experiência da morte e ressurreição do Senhor. É isso que acontece quando uma pessoa é encontrada por Jesus. Ela volta para Deus. Ela volta para a palavra. Ela vive na comunidade e da comunidade. Ela vive na experiência do ressuscitado. Porque a pessoa descobre de maneira extraordinária algumas graças muito belas que o Senhor dá. Primeiro, a pessoa descobre que Jesus é aquele que abre. Eu queria que vocês decorassem essa expressão. Jesus é aquele que abre e fecha. Ela é do livro do Apocalipse. Primeiro, Jesus abriu o céu e desceu como orvalho no seio de Maria Santíssima. Nada descia. É tanto que o evangelista João diz: ninguém subiu ao Pai, senão aquele que desceu. Então o céu se abre, atenção à expressão, porque ela é toda impregnada do amor de Deus, se abre para que caia sobre a humanidade inteira, como orvalho, como chuva da manhã, todo o amor de Deus. É o momento da encarnação. Mas não só. Jesus, nosso Senhor, com o seu poder, na cruz, quando ele estava crucificado, abriu-se ou abriram o seu coração. Esse é nosso Deus. É aquele que vai se abrindo, se ofertando e abrindo para que nós pudéssemos entrar. Nós estávamos aqui domingo passado e vimos a ansiedade de Tomé querendo entrar exatamente no lugar onde foi aberto, de onde saiu sangue e água. Mas quando Jesus foi retirado da cruz e colocado na sepultura, de novo o Senhor começou o seu processo de abertura. Ele desce à mansão dos mortos para abrir a mansão dos mortos e vencer a morte,
para que aqueles que eram justos e santos pudessem segui-lo, pudessem viver na sua presença. Mas isso não só terminou ali. O Senhor Jesus, quando ressuscita, junto com Adão e Eva e a humanidade inteira redimida e os justos, ele, por fim, abre o céu, ele vai à frente, abrindo o céu, para que nós, atrás dele, penetremos no mais alto dos céus. Então, meus queridos irmãos, quero pedir a vocês e a mim e a nossa comunidade que tenhamos isso em mente, abrir, porque se nós não entendermos a abertura que Deus faz, nós não entenderemos o mistério de Páscoa, nós não conseguiremos viver a nossa vida nova e não entenderemos o que nós celebramos todos os domingos. Vamos tomar o Evangelho de hoje? Você que está com a sua Bíblia, você está com a sua liturgia diária, tome os últimos versículos do Evangelho de hoje, o versículo 45, 46, 47 e 48, e eu vou acrescentar o 49, que propositalmente não está na liturgia de hoje. Mas eu preciso citar. Versículo 45 diz: então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para quê? Para entenderem as Escrituras. Queridos irmãos, vou ser muito simples agora. Não quero ninguém na igreja analfabeto nas coisas de Deus. Não estou falando de intelectualidade, não estou falando de curso de filosofia nem de teologia, não estou falando de leitura, não, estou falando de abertura de alma. Chegou a hora de darmos um basta à vida cristã e católica medíocre. Quem é medíocre? Quem não entende o mistério de Deus. Quem pensa que Jesus é um personagem do passado é medíocre. Quem não tem intimidade com Deus e não tem vida de oração é medíocre. Quem não lê a palavra e não a medita, não ora, permitam-me com todo respeito, é medíocre. Porque toda abertura, então Jesus abre o céu, Jesus abre o seu peito, Jesus abre a mansão dos mortos, Jesus retorna para o Pai, e nós cá na terra vamos permanecer como tolos, como ingênuos, como pessoas alienadas espiritualmente? Não. Falta uma coisa que Ele quer abrir, a nossa inteligência. Porque Ele quer colocar dentro de nós o seu mistério, o único que dá a vida. Ninguém pode dar a vida e ninguém pode dar a vida eterna a não ser o Senhor Jesus. Vocês escutaram São Pedro, na primeira leitura, cheio do Espírito Santo. O que é que São Pedro estava pregando? O Cristo que vós matastes ressuscitou, e eu sou testemunha. Pedro que tinha inteligência turvada, Pedro que tinha inteligência travada, Pedro cheio do Espírito Santo, compreende tudo e prega a palavra, e anuncia a palavra, e vive da palavra de Deus. Isto é, saiu da mediocridade, saiu da ignorância espiritual, e está todo envolvido no mistério de amor do Pai, nas Escrituras e no poder do Espírito Santo. Então, sigo lendo. Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E o que é que as Escrituras dizem? Ou qual é o grande resumo das Escrituras, dos textos de Moisés, dos textos dos profetas, dos cânticos salmódicos? O que é que a palavra ensina? Está aqui resumido. Jesus disse: assim está escrito. Tudo fala disso. O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. Primeira coisa, a morte e a ressurreição de Jesus. O que é a travessia do Mar Vermelho, lá no livro do Êxodo? A Páscoa de Israel, para preparar a Páscoa de Cristo. O que é aquela rocha que fez brotar água, Moisés tocou e saiu água? É Cristo que dá a água, a vida eterna do seu peito. O que era aquela nuvem que caminhava sobre Israel? Era Cristo. Cristo já estava naquela nuvem, em profecia, iluminando Israel, como coluna de fogo. Aqui está o Círio Pascal, é a coluna de fogo que ilumina a igreja. E aquele maná que caía do céu é Cristo. Jesus vai dizer daqui uns dias,
no capítulo 6 de João: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Eu sou o verdadeiro pão do céu. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue terá a vida eterna. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, as Escrituras, todas as Escrituras, do livro do Gênesis ao profeta Malaquias, do Evangelho, obviamente, ao texto de Apocalipse, fala exatamente disso. E eu gostaria que nós permitíssemos que isso penetrasse no nosso coração, penetrasse na nossa inteligência e penetrasse na nossa vida. Esta é a primeira realidade. Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para que nós pudéssemos ter vida eterna, e nós já temos. Aleluia. Segundo mistério, versículo 47. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Quem é que prega a palavra? Quem é que vive da palavra? Quem é que anuncia? Quem experimentou. Não é uma questão de curso. Então, depois São Pedro, que recebeu o Espírito Santo, botou uma plaquinha na frente do cenáculo e diz: inscrições abertas para o curso de evangelização. Quem quiser evangelizar, dê o seu nome, dê o seu telefone, dê o seu e-mail e venha fazer um curso para anunciar o reino de Deus. Um ou outro se inscreveram e ali estavam e anunciaram o reino de Deus. Não, não foi isso. Eles foram batizados no Espírito Santo. Eles tiveram um encontro poderoso com aquele que tem o poder sobre todas as coisas. Então, quer saber se uma pessoa realmente foi encontrada, se ela foi iluminada, se ela foi tocada pela palavra, o coração da pessoa e a inteligência da pessoa começam a inchar, espiritualmente falando. A pessoa começa a ficar cheio da palavra. A pessoa começa a ficar cheio do Espírito Santo. E a pessoa não consegue. Aquilo transborda. Jesus uma vez disse assim, e já citei: a boca fala daquilo que o coração está cheio. E se você está cheio do Espírito Santo, se você está cheio da palavra, se você está cheio da vida nova, isso vai transbordando em anúncio. E que tipo de anúncio é? Não é simplesmente uma palavra de autoestima, não é simplesmente uma palavra para ajudar psicologicamente alguém, é uma palavra de conversão e de remissão dos pecados. Jesus não vai dizer: siga na sua vida de pecado, siga na sua vida medíocre, siga caminhando assim. Jesus vai dizer: convertei-vos, mude de vida, encha-se da graça de Deus. Versículo 48, e vós sereis testemunhas de tudo isso. E eu acrescento o 49. Se você for curioso, quando chegar em casa, tome esta passagem bíblica e o versículo 49. E vocês receberão, diz o texto, o Espírito Santo. Fique em Jerusalém, porque eu vou dar o Espírito Santo. Meus queridos irmãos, são essas três coisas que eu gostaria que vocês compreendessem. E se vocês compreenderem, estão compreendendo, eu garanto que vocês estão vivendo a vida nova. São essas três coisas que nos transformam. O mistério pascal de Cristo. Cristo que passou pela cruz e ressuscitou e deu vida. Cristo que me encontrou e me faz anunciador de sua palavra. E Cristo que me enche do poder do Espírito Santo. Não posso mais me prolongar. Porque essas três realidades mudaram a humanidade. Essas três realidades nos fizeram chegar até hoje, 2000 anos depois, anunciando o amor do Pai. Essa é a realidade da sua vida espiritual. Então queremos pedir ao Senhor a graça de que Ele possa abrir a nossa inteligência para compreendermos as Escrituras. Creio em Deus Pai,